E aí, galera, de volta da FFM, programa Cruzeiro em Letras, com o nosso querido aqui, Marcelo Capote. Bom dia. Bom dia. Nosso grande entrevistado aqui, juntamente com a galera. E vamos lá, né? Começando aqui essa entrevista bacana. Não se contente com pouco, não, galera. Nem todo rock nacional se vendeu. Viva a plebe! A frase do fundador e líder da Plebe Hood, Felipe Seabra. Marcelo Capote nasceu em Brasília, formado em pedagogia, escritor, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, especialista em educação ambiental, baterista da banda punk rock Plebe Hood. E mais uma vez, obrigadão pela presença, meu querido. Eu que agradeço o convite aí. E vamos lá, vamos começando. Você nasce em Brasília, mas você vai para Minas, né, Uberaba, e passa a sua adolescência lá. Como é que, eu já vou pegando logo, como é que foi essa sua formação musical, como é que foi essa questão aí com a música aí? Assim, minha família é uma família de música, assim, não tem músicos profissionais, mas meu pai toca violão, tem o tio irmão que toca violão, a gente sempre estava ali em família cantando, tocando, né, aquela coisa de família mesmo, e quando eu me mudei para Uberaba, eu descobri o Conservatório Renato Frateschi, que é um conservatório estadual de música lá, e eu acho que com 15, 16 anos, entrei pro conservatório para tocar violão, estudar violão e tal, toco violão só assim em casa mesmo, porque eu sou uma vergonha tocando violão, então em casa ninguém vê, E aí um dia eu tava tocando violão na aula, assim, então fazia um acorde e batucava no violão. Aí o professor de violão me pegou o violão e falou assim: Capote, desce as escadas, vai na sala S17, era o subsolo, entra lá na sala S17. Eu falei: professor, eu tô no meio da aula. Não, desce as escadas, vai lá. Aí fui lá na S17, não tinha ninguém, bati na porta, não tinha ninguém, abri a porta, era a sala de bateria, lembro até hoje, cara. Tinha uma bateria pinguim preta, assim, na sala, e tinha um quadro do Led Zeppelin, assim, e esse quadro era tipo o John Bonham fazendo um solo de bateria com uma plateia enorme, só ele no palco. Aí eu bati assim e falei: não, esse aqui é mais minha onda. E aí, tô aí, cara, quase 30 anos tocando batera, e agradeço muito os amigos de Uberaba, os grandes amigos músicos que fiz em Uberaba, o pessoal do conservatório. Em junho, agora a gente fez o João Rock lá, muitos amigos de Uberaba foram até Ribeirão Preto para me prestigiar tocando com a plebe. O João Rock foi emocionante, assim, o professor Majaca tava lá, o Mozart, brother meu, que a gente tocou junto durante muito tempo. Então a minha formação musical foi primeiro na minha casa, onde eu ouvi muita MPB, muito, sou apaixonado pela Gal Costa, por causa da minha mãe, assim, que me aplicou Gal Costa, Elis Regina, Raul Seixas, Chico Buarque, desde moleque, assim. Aí quando fui pro conservatório, eu comecei a ouvir as bandas de rock. E antes de ir para Uberaba, me lembro, assim, tem uma memória assim, de pré-adolescência, de que a gente já estava ligado nesse rock Brasília, né, nesse movimento do rock nacional, da plebe, da Legião, do Capital. Acho que eu vi a plebe e a Legião tocando em cima de um caminhão, assim. Não me lembro se foi no Gama, se foi numa quadra. E antes de ter Concreto já rachou, antes de ter Legião 1, os caras fazendo na raça mesmo, assim, o movimento. Eu lembro disso. Tocando na rua. Com uma tomada, ligava tudo assim, era precário, mas já tinha ali, né? O Fred que... A própria Legião tocou aqui, né, na frente da igreja. Tem essas coisas, realmente tem isso. O Fred Ribeiro, que é o baixista, que acompanha a gente eventualmente quando o André não pode tocar com a plebe, tem um compromisso, tá? O Fred vai de sub, inclusive quando o André foi fazer o mestrado nos Estados Unidos, o Fred tocou com a gente uns 2 anos na turnê do Nação Daltônica. E o Fred sempre fala assim: a plebe dessas bandas era aquela que tinha febre, assim, do rock, era um negócio diferente. Realmente, mesmo com aquela precariedade toda, quando a plebe tocava, era diferenciado, o som e tal, o discurso. Acho que principalmente o discurso, né? A postura dessa banda sempre foi muito forte, até... Legal. E eu tô assim, muito feliz, porque a gente terminando agora a turnê do Primórdios, né? Então... eu tô lá, o primeiro show que eu fiz com a plebe foi em 2008, assim, como sub e tal. Depois de 2011 pra cá já tô efetivo. Gravei o Nação Daltônica, gravei o Primórdios, que a gente tá finalizando a turnê agora. O Primórdios, que inclusive é um resgate de tudo aquilo que os caras tocavam entre 81 e 83, que eu não tinha perspectiva nenhuma de disco, de gravadora, de nada. Era simplesmente, vamos tocar.
E tem umas músicas muito legais, cara. E aquele apelo punk, assim, de faça você mesmo. Não tem show, não tem banda, não tem cultura. Vamos fazer mesmo. Então, os caras são uns peregrinos mesmo do negócio. Deixa eu até aproveitar, você tocou nessa questão. Você falou assim, você começou como 2008 você tocava, mas efetivo mesmo foi 2011. Assim, o Tchotcha, que pô, o Tchotcha é a batera do Mascavo antes e tal, e tocou na Plebe, gravou o R ao contrário. O R ao contrário, que pra mim é um dos discos mais incríveis da Plebe Hood, assim, eu acho que é demais, assim. Inclusive, claro que, com todo respeito lá... Rafael, né? Rafael, você fez um clipe com eles, não foi? Porque foi aquele lá na torre? torre? Não, é a animação com o Super-Herói. Tá. Né? Foi Legal, quando eu conheci pessoalmente o Felipe, ele... É porque eu tenho esse personagem, o Dinâmico R, o Super-Herói, e aí ele fez esse trocadilho, né, do R ao contrário com o Dinâmico R, foi quando ele me convidou pra gente produzir esse videoclipe. E aí a gente fez, levou tempo e tal, mas a gente fez a animação. Eu lembro que era o Tchotcha na época, né? Foi quando saiu o CD, foi quando eu me aproximei mais. Eu sempre fã, acompanhava e tudo, mas fiquei mais próximo mesmo de conhecer o pessoal da banda e tal. Mas o que eu queria comentar era da sua entrada, porque se eu não me engano, o seu primeiro show foi em Planaltina? Não. Meu primeiro show foi no Casa, lá em São Paulo, no dia 12, acho que foi 12 de junho, dia dos namorados. Opa! De 2008, minha esposa Rosana, incrível, minha esposa linda, que é uma das minhas maiores incentivadoras, sempre me deu muita força, porque ela me conheceu tocando batera, né, cara? Então, meu filho falou, o cara toca batera, não tem como desvencilhar isso do cara, né? Sim. E se você não tiver uma companheira aí que acredite nisso e sonhe contigo, não dá certo. Não dá certo. Eu tô muito, muito feliz com minha família, meus pais, minha esposa, meu filho, todos sempre meus irmãos me apoiaram muito. E aí eu entrei pra Plebe porque eu tocava numa banda chamada Colina. Colina, que inclusive era uma homenagem a essa galera lá da Colina, nos anos 80 e tal. E a gente gravou um disco produzido pelo Felipe Seabra. Em 2004, 2005, acho que foi isso. E infelizmente o disco não saiu, a banda acabou antes do disco ser publicado e tal. O disco tá até lá no HD do Felipe, enquanto a gente até ouve umas coisas. Não foi possível porque, por causa de uma série de circunstâncias, uma banda é um casamento de 5 caras. Imagina um casamento de um cara com uma mina. Não é fácil pra uma mina com outro, sabe? Agora imagina 5, né? Agora eu te pergunto... Não rolou. E aí o que acontece? Foi legal que eu estabeleci um relacionamento musical com o Felipe. Felipe produzia muitas bandas, tem um estúdio, me passou a me fazer convite para gravar com outros artistas que ele produzia. Ia pro estúdio, sempre com essa abertura que eu sempre tive com música, assim, de tocar pra canção. Eu sou um batera que eu toco pra canção, não gosto de... Mas é o meu estilo, respeito pra caramba quem tem um estilo de tocar 1 milhão de notas. Eu acho que eu não tenho nem capacidade para isso. Mas é o meu estilo. E aí comecei a gravar outras coisas e em 2008 rolou um choque de datas. O Tchotcha ia fazer uma viagem e tal. E eles me contaram, pô, gostaria de substituir o Tchotcha, tchau. Eram 2 apresentações, uma no Casebre e uma no CB, que era um lugar lá em São Paulo, mais zona sul, assim, que até fechou. O Casebre tá firme e forte lá, o Zé Casebre. E foi do caralho, porque no dia do Casebre tinha 365, tinha o Cólera e a Plebe Hood. Eu tipo, caralho. Cara, eu sou fãzão do 365, velho. Eu também, meu irmão. Me amarro no 365. E a própria presença do Clemente também, né, cara? Que é um ídolo, cara. É um ídolo meu. Assim. Se você conseguir... Eu sou um privilegiado, né, velho? Não, mas deixa eu te perguntar. Se a gente puder trazer o Clemente também pra cá, seria ótimo. Não, porque esse aqui, eu tenho essa relíquia aqui. Olha só que relíquia. Talvez não seja o seu primeiro show como membro efetivo da Plebe, mas talvez tenha sido o primeiro em Brasília. Talvez eu fique com essa impressão. Foi em Planaltina, lá no Morro da Capelinha. Uau! Que era não lembro. Você jogou essa daqui, eu tive a sorte de pegar a baqueta. A baqueta Alba tá aqui, ó. Essa aqui é a camiseta da Alba, da rapaziada lá de Maringá. E essa é legal que ela tá com carinho e tá com a sua assinatura aqui também. Ele assina aqui. Só que a assinatura fica bem no rinshot, aí sempre fica mascada. Depois você assina aí. Dá uma reforçada aqui na assinatura, então. Porque essa aqui eu... Pois é uma grande honra, né, cara? Você toca eu vi com você na Plebe, né? Eu tenho pelo menos essa lembrança. E ter pego, então, pra mim, ficou de... Se eu não me engano, acho que foi 2011 mesmo. Pode ter sido ali, não? Capaz. No Nação Daltônica, né, cara? Legal. E aí eu comecei a tocar, o Tchotcha eventualmente chocava uma data, porque tinha que viajar, alguma coisa assim, e eu ia lá substituir o Tchotcha. Pô, honradíssimo, né, cara? Porque o Tchotcha é um dos maiores bateras do país, né, cara? Nem da cena de Brasília. O cara
cara tem um approach tocando batera que eu sou fã do Tchotcha, eu sempre falei. Tenho um tremendo respeito pelo trabalho do Gucci, mas sem discutir, né? Mas eu sou fã do Tchotcha, assim, e ter essa oportunidade de pôr ir lá subir, cara, e eu imagino o tamanho da responsabilidade, né? Uma plebe ainda substituiu o Tchotcha, era em carga dobrada, mas eu fui, e aí fiz vários, assim, entre 2008 e 2010, 11, assim, aí pintou um convite pro Tchotcha aí pro Nat Roots, e o Tchotcha seguiu o caminho dele. Eu já tava ali com os caras, já tinha um bom relacionamento, já tava na ponta da baqueta, como a gente diz na nossa gíria baterística. Aí os caras me falaram, e aí, você tá a fim de assumir, definitivamente? Aí eu até brinquei, não, vou dar uma olhada na minha agenda, Vamos ver se pode. Deixa eu ver, né, como é que é. Porra, na Como é que hora, tá o né? mercado europeu? Já, porra, e tem o Nação Daltônica, o Primórdio, teve esse rolê todo. Mas também foi um exercício legal de produção de conteúdo, porque a gente teve que resgatar aquilo tudo. Teve letras que o André e o Felipe tiveram que fazer um exercício, assim, para recuperar o material. E a gente gravou ao vivo no estúdio, lá em São Paulo, um estúdio muito legal que... Não me lembro o nome agora, desculpa aí, pessoal, mas é um estúdio que recebe 100 pessoas dentro da sala. Que isso? Então foi uma... É um mini... Foi um deleite para os plebeus, assim, lá em São Paulo, e a gente tocando aquilo ao vivo, cara, e tem o registro, tá no YouTube, mas eventualmente pode ser que saia aí uma versão em DVD também, para os fãs e tal. Isso é legal, isso é legal. E agora a gente vem com Evolução, né, cara, que é o terceiro, que eu tô tendo a honra de gravar com a plebe, participando de todo o processo criativo, e vem um disco duplo aí, vai ser um choque nos plebeus. Beleza, rapidinho aqui, deixa eu mandar um abraço pro Ronaldo Barroso, Ana Magalhães, Vivi Dourado, a galera aí que tá nos assistindo aí, o André Coelho, grande abraço, André Almir, ele me ligou ontem e falou assim, porra, você vai falar com o Marcelo e tal, fala pra ele que eu tava no DVD que vocês gravaram acho que foi no Dom Bosco, né? Teve um ao vivo que eles... Que teve Mas é Ermida. Esse foi o Tchotcha. Esse foi o Tchotcha. Eu tava também lá. Ele falou, pô, fala pra ele que eu tava lá e tal. Os caras que adoram e tudo mais. Eu te pergunto, antes de você chegar, né, a esse processo todo, lá em Minas, quando você ainda estava na escola e tal, você chegou a formar alguma banda, alguma coisa? Você só veio trazer... Você era de alguma banda já ali? Como é que era? Assim? Lá em Uberaba eu toquei numa banda, assim, de música autoral, tal, toquei numa banda chamada Kelps, com o Gustavo Asca e com o Emerson. A Emerson de Ibadá, grandes amigos meus até hoje, assim. Amizade de família mesmo, assim. Eles conheceram minha mãe, de eu ir na casa de Uberaba, ficar hospedado na casa do Gustavo. Tem o Maurinho lá, que é um irmão nosso, ele é especial, mas ele é especial mesmo, assim, no cerne da palavra. Tem todas as dificuldades dele, o motor, o cognitivo, mas ele é muito especial, porque é uma pessoa que tem um coração, o maior coração que eu posso imaginar existir é o do Maurinho. E o Maurinho, pra você ter uma ideia, eu tenho 46 anos, o Maurinho, se não me engano, tem 51. E ele é tipo um Messias nosso lá, assim, em Uberaba, nesse grupo familiar e musical. Então é muito legal, assim, de você poder ter, né, por meio da música, nutrir amizades tão sólidas. Então, e aí lá em Uberaba, assim, eu tocava, cara, mas eu toquei também muito na cena de bar, de baile, que é muito forte no interior de Minas. Eu toquei naquele circuito Minas, São Paulo ali, em banda de baile durante muitos anos. E foi onde eu fui trazendo os elementos pro meu drumming hoje, né, cara? Porque o que eu toco hoje, ele tem... Não é um cara só... Claro, eu aprendi a tocar batera no sofá de casa, ouvindo disco dos Ramones, sozinho. Com certeza. Né? Pra quem não tem batera, posso dar uma força aí, né? Você tem o assento do sofá. O lado direito do sofá, eu usava o encosto do braço como hi-hat, o assento do sofá como caixa, e o pedal era air, né? Som. Então você pra quem não tá vendo, então, aqui tá o assento, tá transmitindo, né? Tem um encosto, você toca aqui como hi-hat, aqui tá onde a pessoa bota a bunda, você usa a caixa, então bate o pé no chão,
põe os discos do Ramones e vai E atrás. vai- Já vai entendendo a E mecânica. vira um grande baterista senta- como o Marcelo acabou Quando de você falar. senta num banco, a coisa é um pouco diferente, mas pelo menos você não tá tão perdido. Já tá uma Já, atividade corporal, já tem uma tem que Ah, caminhada. que E legal. batera é ergonomia. Essa palavra. É isso mesmo. Pietro, quer fazer alguma pergunta? Pessoal aí, Vamos lá, né? vamos Vamos. Tem algumas perguntinhas. Ixi, ele fez Então, uma pauta. fez a lista. Pô, esse aqui tá, essa galera aqui é. Vamos lá. O nome da banda Plebe Rude, né? Quem foi o mentor? Como que surgiu a ideia? O André me contou que tinha um tio dele, que tinha um radialista lá no interior de Curitiba, no Paraná e tal, que tratava os ouvintes como alô, Plebe Rude, né? Então o tio do André, quando ele chegava em casa, o sobrinho falava, e aí, Plebe Rude, como é que estão as coisas e tal. Então eu sempre achei assim, o nome Plebe Rude muito incisivo, muito forte. Pode não ser a melhor banda do país, mas tem o melhor nome. Aí tem sim. olha que Plebe Rude. Olha, Aí é com vocês. Aí eu vou discordar de você, que pra mim, é a melhor é a banda. melhor São banda eles, do país, são eles, sim. hein, gente? Na boa, cara, Digo na mesmo, boa. não tem outro igual. Entendeu? Plebe Rude. Rafael aí? Cara, é uma pergunta, não sei, vou entrar num tema polêmico. Você falou até do Tchot e tal, mas citou também o Gucci, né? E, assim, as vezes que eu pude conversar com o Felipe, eu sempre senti que o Felipe tem uma certa, sei lá se é um ressentimento com o Gucci, tem uma história muito mal contada, e a questão do baterista da Plebe sempre foi algo meio... que o fato de ter mudado muito na banda sempre chamou muita atenção, né? Você acha que assim, você já são aí quase 8 anos, ou mais até, né? Deu uma estabilizada legal. Mas como é que o que chega de você dessa história do Gucci, principalmente, que foi o primeiro baterista da banda, que começou tudo e parece que saiu não muito bem. Como é que é isso? Se não parece, se eu for analisar mesmo os números, eu acho que já tem mais tempo de Plebe que o próprio Gucci, não sei. É verdade. Mas, cara, eu acho que assim, cara, sei se as questões pessoais, como eu falei, né, cara, uma banda são casamentos né? e caras, velho. É muito sim. difícil você conseguir concatenar tudo. Quando a gente vê esses, os Stones têm 50 anos, né? Os caras não se falam, velho. Muitos dos caras, tá cada um num camarim, os caras não se suportam. Não sei como é que isso acontece na cabeça das pessoas. Eu sou um cara de trânsito fácil, assim, claro que eu sou leonino, tenho minhas opiniões e tal, tenho opinião forte, formada para muitas coisas, faço um monte de coisa na minha vida, mas eu tento não ficar muito preso a essas coisas, assim, saca? Aí, assim, lógico, obviamente que o Felipe, inclusive, está escrevendo a autobiografia dele. Eu acho que nesse livro... Aí a gente você vai ter tem a resposta. Aí Você tem a resposta. Tá Tem reserva já. vamos aguardar o texto oficial, Claro, né, cara? claro, Que aí você não tem o telefone sem fio, né, cara? Sim, não, isso é terrível. Não, mas como eu falei, eu tenho um puta respeito pelo Gucci, assim, não sei qual é a opinião dele sobre o meu trampo com a Plebe, o que ele acha de... Até tem um DVD lá da que é tipo um... Como é o nome desse disco? Foi o que saiu. Que saiu os caras... Não. O documentário da Plebe mesmo, que saiu sim, uns... sim, tem um documentário falando. Eu não me lembro agora como é o nome do cara. Os caras que produziram, saiu, tava até no Now, no Netflix e tal. E assim, não sei, eu acho que você, ainda mais uma banda que você toca, que você tocou, coisa parecida, você tem que estudar, saber o que está acontecendo antes de você falar, entendeu? Lá no documentário, lá tem uma fala do próprio Gucci, falando, eu fui ver a Plebe tocando num show, era um show dos 350 anos dos Correios. O André estava nos Estados Unidos e a gente estava lá, o Fred tocando baixo como sub, eu já com Nação Daltônica, o Felipe e o Clemente, e a gente tocando o som da Plebe para, sei lá, 50 mil pessoas, levantando a bandeira. Acho que as pessoas têm essa coisa de a formação original da banda. Cara, bicho, eu acho que uma banda não pode ser encarada como uma reunião de amigos. Uma banda tem que ser encarada como uma reunião de amigos da banda. Dependendo do nome do cara que tá fazendo, cara, você tá ali e o fã, cara, ele vai pra ouvir a canção. Se é A ou B, você que tá tocando, tudo bem, tem representatividade, é do caralho. Bandas que têm 50 anos, os mesmos caras. Mas é possível em todas as Os próprios bandas. Rolling Stones não têm a formação original. Exatamente. Eles mudaram, a bateria não. O baixista mudou. Era o baixista assim. do Living Color, né? Exatamente.
Tem muito essa. E aí, assim, o cara essa pegou questão. no documentário, que é um documento oficial da banda, fala assim: eu fui no show lá e tava o Felipe com o Clemente e um cara tocando baixo no lugar do André, como se o André fosse uma pessoa desocupada. O André tá fazendo um mestrado nos Estados Unidos, velho. Né? Tipo, ele não foi, tava fazendo qualquer coisa. Tinha um sujeito qualquer na bateria. Tu fala, porra, mano, eu gravei o Nação Daltônica, velho. Desculpa, velho. Você vai encarar a coisa como. Mas não é a opinião do Gucci que vai me fazer mais ou menos feliz. A opinião é do cara aqui, ó, que é plebeu que veste a camisa, sacou? Exatamente. Do disco que eu gravei. Exatamente. Todo respeito ao Gucci, mas tem que conversar com os plebeus, ler mais, procurar saber quem são as pessoas. Mas a minha resposta é nos discos, é tocando, fazendo Por falar em resposta de discos e tocando, é uma pergunta minha, assim, né? Até um pouco pessoal, mas eu acho que também de muitos aí. Toda banda, pelo menos que eu já ouvi falar assim, o pessoal fala assim, não, o som começa com a bateria, o baterista que dá o posicionamento. Eu estou te perguntando isso, porque até falando dos Rolling Stones, que é uma banda que eu adoro, que eu amo pra caramba, o baterista falou uma vez, né, o baterista dos Rolling Stones falou assim, não, no caso dos Rolling Stones não é assim, quem faz isso é o Keith Richards. Ele começa a tocar e eu que tenho que me virar para saber qual o tom dele. No seu caso, você vê dessa forma e você faz dessa forma, quer dizer, eles acompanham você de início ou não? Como é que é, assim? Cara, o processo Como é que é esse processo, assim? Quando você tem uma banda que tem um compositor, e a gente tem um compositor, o Felipe na parte das harmonias e tal, e o André com as letras, quando você tem compositores dessa envergadura, a bateria passa a ser praticamente um instrumento de acompanhamento, assim como o baixo. Então você tem uma... O Felipe falou uma coisa muito legal, assim, não adianta ter a estrutura maior do mundo. Se você não tiver um caderninho com a letra e o violão, para ter a faísca, nunca vai ter uma chama, entendeu? Então a gente compõe muito assim, o cara traz uma ideia, e você vai agregando valores e batidas, não sei o quê. Tem música que começou de um jeito, por causa da bateria, terminou de outro. Terminou mal, né? Outra, você pode trazer uma batida e os caras trabalharem em cima. É muito legal o nosso processo de composição, assim. Ainda mais no disco, por exemplo, o Evolução com 26 canções, cara. Nossa. Um ano de muito trabalho, muita pesquisa e tocando muito, e muito ensaio para poder chegar e poder ter o orgulho de falar em primeira mão para os plebeus que o material já tá lá em Nova York na mixagem. Opa, ó, primeira mão, então tá cruzeiram em letras aí, ó. Já Prima. Show de bola. Já tá pronto, né, praticamente. E você compõe também, não? Não, minha onda literária é outro caminho, assim, não tenho... Mas... Falando um pouquinho dessa onda literária, como você se viu escritor? Como é que nasceu o escritor? Foi antes da música? Foi depois? Como é que é? Como é o processo da escrita? Não, a música foi antes, mas assim, o processo de escrita foi porque... Eu falo demais, né? Eu sou professor. E aí, assim, quando eu entrei na Secretaria de Educação, eu estou na Secretaria desde 2007, né? Já estou no meu 12º ano. Em 6 de fevereiro, completo 13 anos na Secretaria de Educação. E eu toco bateria há 30. Então, quando eu cheguei na Secretaria, eu já tocava bateria há 17 anos. Então, eu pensava, eu preciso levar um instrumento, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mostrar para os meninos. A primeira vez que eu vi uma bateria, não sei se foi numa igreja, num culto que minha avó me levou, era moleque. Um cara tocando bateria, aquilo mexeu comigo de certa forma. Depois lá no conservatório foi a consolidação. Mas eu sempre quis levar um instrumento e poder oferecer uma linguagem cultural também para os meninos, para além do livro didático, que é importante, tal, mas a gente tem que oferecer possibilidades para além dessa questão do currículo, né? Ou que trabalhasse também com o currículo como um apoio. E aí eu... Durante muito tempo fiquei procurando um patrocinador para me ajudar a comprar tamborim, cuíca, pandeiro. Nunca consegui, estou até hoje procurando esse patrocinador. E aí num belo dia eu estava numa festa, tinha um amigo tocando violão e eu não tinha levado a bateria, porque a bateria é um instrumento bem ingrato, né, cara? Atualmente eu tenho carregado 200 quilos de equipamento, né? Então tenho que agradecer demais os caras que trabalham com a gente, nosso staff lá, o Milton, o Fernando, o Gobi... Todo mundo que ajuda a gente, porque não é fácil você estar numa... São 4 caras tocando e 8 caras apoiando. Então, não é fácil. E aí, eu num dia tava um amigo tocando violão, não tinha bateria, e peguei um shake lá, uma garrafa PET. Não tem uma garrafa PET, tem uma garrafa de alumínio aqui, dá pra mostrar pra vocês? Aí coloquei uns grãos dentro. Fiz um shake, mas tem várias...
Aí eu pensei, putz, a gente tocou a tarde toda, foi super legal. E aí eu pensei, cara, olha aí, tem uma possibilidade sonora nesse material. Garrafa PET, não tem perigo de acidente, criança não vai se cortar. E a gente pode buscar uma discussão. Comecei a estudar a questão do plástico, tanto minha pós-graduação em educação ambiental com foco em desenvolvimento sustentável, porque a minha linha de pesquisa é mais para os resíduos, né? Porque a gente está vivendo, inclusive, uma coisa ambiental, uma discussão ambiental muito séria no planeta todo, mas a gente tenta, o meu discurso no Perco Sucata, que foi esse projeto que eu criei, que é Percussão com Sucata, que era tentar aproximar as crianças da questão ambiental, porque quando a gente fala da Amazônia, do oceano, do Pantanal, da poluição nos mares, está muito longe, cara. O problema ambiental está aqui agora. Como a gente está gerindo a água, se a gente está separando o lixo, se a gente está usando energia de maneira sustentável e tudo isso. Então, o meio ambiente é a casa da gente. Começando por aqui, com certeza a gente vai abranger outros espaços com mais facilidade. E aí comecei a desenvolver essa oficina de música com garrafas PET. Aí no início não tinha apoio nenhum, serrava os cabos. Tinha um apoio, lógico, da Rosana, minha esposa, está sempre comigo. Me ajudava a serrar cabo de vassoura. Aí eu ligava para as escolas, falava assim, poxa, tem uma reposição aí, eu tenho um projeto, me ajuda, posso apresentar. Fui muito criticado, mas, cara, assim, gente, você tá afim de holofotes, porque você tá afim de aparecer. Porra, eu trabalhando nas horas vagas, né, meu? Bicho, tá bom, mas eu vou falar para os meus críticos, cara. Crítica é o meu combustível, sabe? Eu pego a sua crítica e meto no meu tanque e vou fazer mais um outro projeto. Claro. É assim que funciona para mim. Não vou ficar, oh meu Deus, estão me criticando, blá blá, tá bom. Vou ficar chorando, reclamando, porque tem gente falando que não gosta, que eu sou um sujeito qualquer tocando bateria, blá blá. Vou continuar tocando, sabe? Então, e aí, cara, o Perco Sucata, essa discussão de levar era para a escola, e comecei fazendo sozinho em 2009, 2010, consegui um patrocínio da Petrobras na época, era um patrocínio direto, cheguei mais de 30 mil estudantes na secretaria, levando baquetas, levando uma estrutura, montava um PA, era todo microfonado no pátio da escola, falando de meio ambiente e tudo mais. E aí o Marcos Linhares, que é um grande amigo meu há muitos anos, que inclusive escreveu o Faça Separa Transforma junto comigo. O Linhares, essa é a segunda edição, revisada, ilustrada, tem o apoio da IMEP agora, da editora lá de Fortaleza, tem ilustrações da Thalita Nuzome. Mas a primeira edição nasceu da inquietação do Linhares de sempre perguntar para mim, quem é o público-alvo? Aí eu mandei um texto para ele, falando todo o meu discurso na palestra, com todos os embasamentos. Ele perguntava, quem é o público-alvo? Eu quero publicar um artigo de opinião no Correio Brasiliense para falar e ele, quem é o público-alvo? Aí o público-alvo são as crianças, cara, são os professores, tem que ser uma discussão mais... Aí o Linhares falou assim, posso te dar uma ideia? Eu falei, tá bom, pode dar uma ideia. Aí, uns 3 dias depois o Linhares pegou aquele parecia um tratado de meio ambiente, tão técnico, e ele começou a criar uns nomes de personagens, umas circunstâncias. Aí eu embarquei no negócio e virou essa história que acontece numa escola, que tinha problema de gestão dos resíduos. E eles mudam o panorama na escola e isso acaba influenciando a comunidade escolar. O livro, a primeira edição, saiu em 21 de dezembro de 2015. A gente conseguiu publicar pela Tesaurus, na época lá do Tagore, nosso queridíssimo Tagore. Eternos ao Tagore, que é um cara incrível, assim, e sempre também me incentivou muito nesse... Vai nessa, esse é o caminho e tal. Você ter um editor que compreenda o momento também que você está vivendo é muito importante. E aí, cara, a gente publicou em 2015, em 2016 eu fui a Los Angeles, que a gente ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos, que é o ILBA, o International Latino Book Awards. É a maior menção em literatura latina em território norte-americano. O pessoal do curso de língua portuguesa, lá no caso é inglês e língua portuguesa, né? Da Universidade Domingues Hills, lá, eles fizeram análise e tal, então tem várias categorias em língua portuguesa, inclusive o Linhares é um cara que foi um dos precursores dessa discussão, porque o livro dele ganhou uma versão em inglês, e ele foi a Nova York, e ele procurou, já que é latino, tem que ter a categoria língua portuguesa. Aí a gente inscreveu em língua portuguesa, e foi muito legal ter tido essa oportunidade, assim, e agora a gente tem essa segunda oportunidade aqui, de ter a segunda edição revisada, ilustrada pela Thalita Nuzome, que é uma brasileira que é radicada na Bélgica, e a Thalita também tem muito esse discurso ambiental, muito essa preocupação muito grande em como
trazer para a criança uma coisa que seja mais palpável, né, mais concreta. Porque a gente precisa de conteúdos significativos para as crianças. E o livro ele tem um caráter didático também. Ele se relaciona com o currículo, no nosso caso aqui do DF, o currículo em movimento, que tem muitas referências do currículo em movimento. E já que você está escrevendo um livro paradidático, você não precisa escrever um livro com que tem atividadezinhas e tal para você marcar X, mas é importante você escrever um livro que tenha essa interlocução com o documento oficial, né? Então a gente está nesse caminho, muito feliz com essa segunda edição, cara, e com a IMEP, então, da nossa querida lá de Aí eu Fortaleza. quero te fazer um convite até, aproveitando que o meu presidente está aqui da academia. Em novembro, a academia realiza a feira literária, né? A FLIC é feira do Cruzeiro, feira literária do Cruzeiro, né? Opa! E a gente quer saber se de repente você não se interessa em lançar esse livro lá. Vai ser uma honra. Nós estamos indo agora em 11 de outubro, eu e o Linhares, a gente vai fazer a feira lá de Imperatriz. Feira do Livro. Feira do Livro de Imperatriz Maranhão. A nossa é a FLIC, Feira Literária do Cruzeiro. Vamos participar. A gente tem que se fortalecer, né, cara? Exato, com certeza. Movimento Então, literário no já faço Brasil. o convite, né, pedindo a autorização do nosso presidente, mas para fazer, então assim, vai ser em novembro, a gente marca direitinho, eu te falo a data direitinho, e né, vai ser sábado e domingo, né? Acho que é sexta e sábado. Sexta e sábado. 2 dias apenas, e a gente marca direitinho para fazer esse lançamento. Falar com o Linhares também. Pedro, alguma pergunta? Alguma da sua lista de Schindler aí? Interminável, né? Aí tem que selecionar. Achei bacana esse destaque que você deu assim, na parte da educação, né? Eu acho que talvez isso até da própria concepção da banda, né? Se reflita nessa busca sua, né? Tem uma relação, né? Essa busca pessoal pela educação, pela conscientização ambiental, né? A banda tem um engajamento forte com temas de crítica social, política, né? Bom, você pega a serra da Plebe Rude lá, se eu não me engano, é segundo, terceiro disco. No refrão já dizia, nada mais cresce, só lama desce, né? Eu até digo isso já disse pro Felipe e pro André, que aquilo foi quase uma profecia do que aconteceu lá na região dos lagos, lá no Rio, não foi? Em 2011, que era considerado o maior desastre ambiental no país antes, infelizmente, lá de batendo recorde um atrás do outro. Um desastre ambiental. Esse país é um recorde atrás do outro. Recorde de desastre, é recorde de gente falando que não dá, enfim. Todo dia. Aí na pesquisa que eu fiz, né? Nesse show específico aqui, acho que você não integrava ainda a banda, mas teve uma repercussão disso na banda, né? Que eu estou me reportando no Festival de Rock em Patos de Minas, em 5 de setembro de 82. Esse é o primeiro. Exatamente. A Legião abriu para né? Aí acabaram sendo presos por causa das letras, na Plebe Rude pela música Voto em Branco e a Legião pela música Urbana 2. Aí, como é que foi isso? Embora você não tenha participado, se isso repercutiu na banda, e se isso colaborou para o grupo se unir mais, né? Identidade, nos propósitos, né? Acredito sim, não deve ter sido uma experiência agradável, né? Não, você tá tocando e ser preso e era um tempo de repressão, né, no nosso país, a gente tá... Era o governo Figueiredo ainda, né? Era o último dos militares, mas estava no início. Na verdade, você estava comentando no comentário, falam sobre isso e o próprio Felipe, eles voltam para o local, comentando. Na época, ele era. Sim, tem um documentário falando exatamente dessa cena. Exatamente dessa cena. Tá no Somos Tão Jovens. Somos Tão que Jovens. É a biografia do Renato, isso, né? Exato, entendeu? Que aí eles voltam. Na verdade, parece que não chegaram a ser presos, mas tipo assim. O legado da cidade falou assim: você tem 2 horas para deixar a cidade. Exato, por assim, aí. Ele é novinho e tal, você abre. Parece que quando falaram que era de Brasília, eles soltaram com medo de ser filho de político, alguma coisa assim pode também. ser. Tem relato também.
várias histórias, né? Mas essa foi uma das primeiras que a plebe foi assim, fora, até o Felipe fala sobre isso, né? Que eles saíram, viajaram e tal. E aconteceu isso, né? Eles chegaram achando que iam ter hotel, que ia ter nada. Os caras ficaram tipo nas baias lá. Né? Sabe? Então assim, não tinha nada de Na nada. festa de exposição. Exatamente. Então foi um lance bem bacana. Eu queria, voltando mais assim pro histórico do Caput mesmo, eu também sou professor da rede, né? Opa. E aí, pergunta assim, como é que concilia essa rotina de professor com a banda, com show, com gravação? Como é que você consegue... Cara, eu levo muito em consideração uma coisa que o Bruce Dickinson fala, né? Que o cara é o vocalista do Iron Maiden, o cara pilota o avião da banda, o cara é esgrimista, o cara é escritor. Cara, eu acho que é assim, bicho, ó. Tem que trabalhar com prioridades. Minha prioridade máxima agora tá aqui com vocês, entendeu? Daí daqui a pouco tem outra prioridade. Segunda-feira cedo tô na escola. E é assim, cara, tem anos já fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Obviamente que não tem mais aquela coisa louca que os caras viviam nos anos 80 de entrar num ônibus e viajar 30 dias, não tem isso, cara. Eu vou tocar sexta-noite, eu pego o avião à tarde, vou lá, toco, volto no dia seguinte. Eu vou tocar no sábado, eu vou, volto. Todo mundo tem família, entendeu? Todo mundo é pai de família, todo mundo fazendo um monte de coisa. Então não dá pra ficar de oba-oba. A gente, sei lá, a gente tocou em São Paulo e 6 da manhã eu estava no aeroporto. Não, entendeu? Voltando. Você toca à noite, 6 da manhã você tá no aeroporto. Você tá no aeroporto às 6, tem que acordar tipo 4h30. É pedreira? É, mas a gente faz o que a gente ama e é assim, cara. Fala em tocar, vocês abriram um show pro Guns? Foi? Segunda vez, nessa rodada agora a gente fez 5 shows. E a gente já tinha feito em 2014, 2 ou 3, assim. E dessa segunda vez foi legal, porque aí é pro Guns N' Roses mesmo com o Slash e tal. Se o Axel me ouvir falar isso, ele me mata. No 2014 era aquele Guns N' Roses com o Axel e uns outros convidados e tal. E dessa vez não, tinha o Duff, tinha o Slash e tal. E foi legal, porque o convite veio da produção dos caras lá de Los Angeles, né? Porque eles gostaram pra caramba do relacionamento que a gente teve, nosso profissionalismo, nossa assiduidade, pontualidade, que isso é importantíssimo. Tem um monte de gente achando que roqueiro é tudo louco, drogado, maluco. Não é todo mundo que é assim. E você tem que ter uma postura, entendeu? E a gente fez 5 shows tocando em estádios, assim, com Guns N' Roses. Pô, muito louco, assim. Pô, e dessas bandas aí do hard rock, eu mesmo sou fãzaço do Guns N' Roses há anos. Sim, quero mandar até um grande abraço pro meu amigo Henrique Tinoco, que a gente ouviu os bolachões do Guns, né? Lá em Uberaba, no Flor Amorosa, muito legal. E foi massa, né, cara? Porque você vai pra uma produção gringa, que a gente tá muito acostumado a tocar como headline, assim, a gente ser o último da noite, tem uma brincadeira interna, tipo, não, a plebe é muito grande para os festivais pequenos e é pequena para os grandes festivais. Eu acho que não é isso, o problema é que o discurso da plebe incomoda os grandes festivais. A questão é toda uma formalidade. Está sendo transmitido pela televisão, né, tem todo mundo. Mas paciência, a gente toca onde a gente é convidado e a gente vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas aí você faz uma produção gringa com os caras são metódicos, os caras sabem fazer o negócio, são muito profissionais, muito sérios, assim, e foi legal pra caramba isso pra gente, assim, de ter partido desse, falar, não, Plebe Rude, porque foi legal em 2014 e agora em 2016 vai ser legal, foi muito mais legal. Não foi só pela presença do Slash. Foi muito legal. Essa questão dessa postura que você tá falando, e aí eu volto realmente também, né, a banda que eu gosto pra caramba, dos Rolling Stones, quando eles tiraram o Brian Jones, que faleceu e tudo mais, quando eles tiraram ele, foi exatamente por isso. O Jag, ele falava na época, ele falava assim, olha, ou a gente tem uma postura profissional, ou a gente acaba com a banda, porque não dá pra ficar nessa de esperar que o cara, não, ou você tá na banda ou você não tá na banda, pô. Então assim, eu acho isso bacana pra caramba, porque é uma coisa que pelo menos eu vejo, é uma crítica que, né, entre aspas eu faço também, essa questão assim, você vai pra um show, é banda tal, é cantor tal, não sei o que. Cara, o show tá marcado para uma hora X, os caras entram, ou a pessoa entra a hora, sei lá, sabe? Aí, quer dizer, é o tipo de coisa que eu particularmente acho horrível isso, né, cara? Porque é um desrespeito com todos. Mas, enfim,
Meninos, alguma outra... Sua lista? Pedro, é sua lista? E depois eu vou falar um pouquinho mais de literatura com esse cidadão. Dos vários álbuns lançados, tem algum de sua preferência? Você se identifica mais com algum? O R ao contrário. Acho que o R ao contrário claro, o concreto é incrível, né? O concreto E aquele cartão de visitas que é uma banda, um disco daquele de primeiro disco de uma banda realmente foi chocante. Mas eu encaro o R ao contrário com um respeito muito grande. Primeiro pela presença do Clemente, né, cara? E a banda voltando com aquela força toda. Tem as batidas do Chocha. Eu acho realmente um disco que inclusive é um disco além do seu tempo. Ele ainda não foi compreendido como ele deveria ser, né? Mas o R ao contrário, pra mim, e obviamente, né, a Nação do Autônomo que eu gravei, o Primórdios e a Evolução, nem se fala. Como é que foi essa coisa de você, né, você entra, tal, grava o disco e de repente você escuta rádio, não vídeo, mas assim, você escuta mesmo, você falou, estou escutando um disco, não pegar o seu disco, mas assim, você está no carro, liga o som e o rádio X está tocando aquela música do disco que você está, do primeiro disco, como é que é essa... A gente tem mais essa emoção, experiência, sinceramente, em São Paulo, sabe? Porque tem a Rádio Rock, tem a Kiss, não sei o que. Exato. Aqui Brasília não tem, não, né, tem a infelizmente. Transamérica de vez em quando toca. Né? Pode falar o nome da Transamérica? Pode. Não, aqui Tem uma pegada programa rock, brasileiro. assim. Eu acho, cara, é emocionante, né, cara? É emocionante, assim, porque putz, você pode ser, não, porque tem gente que fala, não, eu não sinto nada, você entrar pra tocar é mesmo que ele tá preparando um frango. Não é, velho. Até porque para preparar frango também não é assim, não é todo mundo que faz. Pô, tem que ter a manha. Tem que ter a manha. Então, é emocionante, cara. É emocionante, assim, aí passa um filme na cabeça, né, cara? Porque, eu vou te falar, velho. Agora sim, graças a Deus, depois de muita relação de carregar muito peso, é que eu tô numa condição um pouco mais confortável e tendo o privilégio muito grande de só tocar bateria. Só tocar bateria. Eu chego no palco, a bateria tá montada, tá tudo no lugar, tá tudo limpo. É uma pessoa que se dedica àquilo, que você confia no cara. E aí, na hora que você termina, você vira as costas pro seu instrumento, vai embora tomar água, ou tomar qualquer coisa que dê pra tomar no momento, e alguém vai desmontar e vai estar com tudo pronto e no outro lugar de novo, cara. Então, assim, mas só eu sei o quanto peso eu já carreguei nessa vida. De vez em quando eu carrego, sabe? De vez em quando eu carrego. Mas também é bom pra você não, né? Não dá pra abrir mão dos pratos, assim, os pratos estão no aeroporto, vamos levar pra casa, não tem problema. Mas é um privilégio muito grande, mas eu acho que Deus não dá o cobertor mais forte que o frio, não, né? Ou não dá o frio mais forte que o cobertor. Eu acho que é por aí. Então, eu acho que quem trabalha, Deus ajuda, e é isso que eu tenho feito, cara. Tenho trabalhado muito e graças a Deus estou sendo muito abençoado. Tudo tá funcionando. Deixa eu dar uma... Galera da DFFM, programa em letras aqui com Marcelo Capucci, escritor, músico, baterista da Plebe, essa banda, show de bola. E é isso aí, Rafael Fernandes, uma pergunta aí para o nosso querido... Mais um comentário, você falou essa questão da Plebe, assim, uma das coisas que me transformou em fã da Plebe, porque eu peguei a Plebe mais justamente nessa volta, né? 99, aquele show no Porão do Rock, era ainda a formação original, mas a coisa ali não manteve, o Felipe e o André resolveram, não, vamos seguir com a banda independente dos caras que não querem mais. Ali eu comecei a acompanhar, fui atrás, buscando esse material, e você falou uma coisa que eu acho muito bacana, que é a origem dessa minha identificação, né? A Plebe é uma banda que sempre foi muito grande, muito respeitada, e essa postura dela de crítica, de não se curvar a certas coisas, quando eu ouço uma música da Plebe na rádio, é como se fosse um gol do meu time, porque realmente não é tão comum. A Plebe tem uma força tremenda, a legião de fãs, assim, legião de fãs falando da Plebe, mas enfim, a galera que curte, gosta pra caramba, Tem muitos, né? muitos. Mas é difícil você ver a Plebe na grande mídia. Quando acontece, a gente vibra, mas porque a gente vê o quanto que as portas não se abrem da mesma maneira para vocês como para outras bandas do rock nacional. E em que ponto isso serve até de repente, não sei, uma motivação ou enfim. Como é que vocês encaram isso? Porque acho que assim,
não há quem negue a importância da Plebe Rude pro rock nacional. Não, pra começar, a Mas- gente não tá nem aí pro mainstream, cara. A gente não tá nem aí pro mainstream, pra holofotes, pra estar na TV, música e novela. Os caras nunca tiveram e até hoje a gente não tá nem aí. A gente toca onde a gente... Acho que nem Não sei. tem nada a ver. Convidados, vocês tocam, né? Convidou, a gente vai e, vou te falar, no país inteiro é sempre lotado, todo mundo cantando todas as músicas, é muito gratificante. É uns malucos que mete tatuagem Plebe Rude, eu tenho um monte de tatuagem, mas o cara tatuar o nome de uma banda, velho, é uma coisa muito séria. Muito sério isso. É muito sério. Um E assim, casamento, né? a gente tem visto isso em todos os lugares do país e o público tá sempre lá fiel. E não sei, cara, acho que não se faz. A Plebe nunca fez música porque tem uma onda assim, vamos fazer a música assim, porque nunca fez, nem lá dos anos 80. Não. Até agora, um disco agora que é um disco conceitual, evolução, vai falar de 300 mil anos de evolução do ser humano, passando por um monte de épocas, desde o homem neandertal até a renascença, os problemas políticos, as guerras, as religiões, não sei o quê, com a cara da Plebe. Não tem, não, mas faz isso aqui, porque não. Vai virar um musical, já tem um apoio do Jarbas Homem de Melo, que está bolando essa estrutura de como dirigir fazer um musical para apresentar isso para o grande público de como foi a evolução segundo a Plebe Rude. E não teve censura nenhuma, absolutamente nenhuma, nem sugestão. Não, essa letra aqui, não, nada. Até porque se tivesse, a gente falava não. Não ia rolar. Não ia rolar. Não ia rolar. Então, Você vai fazer, legal sua sugestão, muito obrigado. Tchau. Fica nisso. Muito obrigado. legal, assim, é uma né? coerência, né, cara? Os caras apostaram nisso claro, e claro. seguem o filho Eu acho deles. que isso faz Vai ser também assim. com que os fãs, né, sejam tão assim, porque eu particularmente, assim, eu conheço a Plebe, né, vamos dizer assim, desde o início aqui em Brasília, até porque eu acompanhei, eu era moleque e tal, mas estava ali naquele processo todo, não só a Plebe, Legião e muitos outros. Mas essa identificação da Plebe, quando a Plebe chega, quando a Plebe começa, você realmente, como o Rafael falou, você vê um diferencial das outras, inclusive na época. Na época também você via assim, a Plebe era diferente do, óbvio, né? A tal do febre. cenário, Tal exato, febre. da tal febre. Que o Fred disse. Exatamente. Então, assim, havia era um ponto, né, fora da curva mesmo, nesse sentido. E, para mim, assim, eu sou fãzão da Plebe Rude nesse sentido, por causa das letras, do jeito que vinha, sabe, dessa agressão bacana, gostosa, que você faz pensar, porque, né, não é à toa, Plebe Rude, não é à toa, entendeu? Pedro, Opa, vamos lá. vamos Isso, lá. vai abrir a pauta aqui. O Pedro é solista de Tinder. Outro Pedro que eu procuro, eu também queria fazer um outro comentário. Deve Sim. ser, enfim, a gente tem essas duas fases da Plebe, né? Ela surgiu lá no 91, aí a banda acabou se separando, em 96, se eu não me engano, teve os 3 discos, depois saiu o quarto, que era só o Felipe e o André, aí a banda parou. Em 99 eles voltam. A gente pode dizer que depois da volta é o melhor momento da Plebe, porque assim, a produtividade, a gente teve o R ao contrário, teve o ao vivo, teve o Nação Daltônica, já tem mais CDs agora dessa fase. Primórdios e a evolução tá no forno. Já tá aí. Então, assim, já é um momento que até com mais CDs, né, com mais discos produzidos. Você consideraria, você que acompanhou também, antes de entrar na banda, esse é o melhor momento da banda? Pô, cara, eu fico orgulhosíssimo de em algumas oportunidades ouvir o Felipe falar assim, se essa fosse a banda, eu seria um cara muito mais feliz, assim. Se essa fosse a banda, o Clemente, o Capucci, o André e o Felipe falando. Lá quando... Claro que a história não pode nada, né, cara? Mas, cara, eu vejo, assim, É que é massa, cara. Você tá com os caras que já estão 40 anos juntos e você entrar no estúdio e os caras estarem com tesão pra fazer o negócio, sacou? Com ideias e um momento produtivo legal e produzindo junto e um processo criativo de vontade de tocar. A gente tá tão pilhado, cara, que eu e o André, a gente tá pensando em outros projetos já, assim, musicais, assim, de umas outras, que não é Plebe Rude, mas você nota Já os paralelos, né? Mas... que tem um desejo de se fazer música, de estar em atividade, quando também começam a pintar essas outras ideias, entendeu? Claro que eu não tenho nada para falar o que é, até porque a gente não sabe o que é. A gente só vai fazer mais e mais música. Então, eu vejo assim como realmente um momento de produção muito forte
E eu tenho certeza que esse disco novo também vai ter um relacionamento com os plebeus. Não posso deixar nunca de agradecer muito todos os plebeus no país inteiro, uma galera que tá sempre junto, motivando a gente, acreditando. Tem um maluco lá em São Paulo, desculpa, não vou lembrar o nome, obviamente. O cara fez uma faixa, quinta-feira, tava lá no Sesc, 24 de maio. A Plebe Hood é a melhor banda do país. E o Globo não mostra. Legal. Tem uma faixa. Vai aparecer Nossa, uma mesmo foto em algum momento. Vai aparecer em algum momento. Mas o Cruzeiro e Letra mostra. Nossa, Cruzeiro e Letra Nossa, a maior banda. Depois eu vou pedir pra Caru publicar essa foto. Ela deve ter tirado a foto. Caru, a nossa queridíssima. Legal, manda pra gente, manda pra gente. Então, cara, assim, é um motivo de orgulho muito grande, assim, participar e tá vivendo esse momento com a Plebe agora. Ainda mais eu que sou um fã da banda, né, cara? Claro que eu não vou ficar falando isso pros caras toda hora, que você vai me rebaixar. Mas eu sou muito fã, cara, tenho um respeito muito grande. É muita sorte, cara, é muita sorte. Mas tem um grande amigo meu, o André, que fala pra mim, o André Aquino, que ele fala assim: bicho, a sorte tem que te encontrar trabalhando. Isso é verdade. Não Concordo adianta, com ele, cara. Se eu não dá pra tocar na Plebe, gente, com todo respeito, não dá pra tocar na Plebe por amizade. Tem que ter ponte, tem que fazer a coisa acontecer. E eu já tenho um tempão fazendo isso, cara. Pietro. O que você... Sim, assim, eu entendo que cada instrumento requer um tipo de preparo, de intensidade, né? Você já tem quantos anos como baterista? Cara, 30 anos você completando. 30 anos, praticamente. Mas tem que ensaia muito, assim? Cara, nos meus primeiros 5, 8 anos, assim, de bateria, eu estudei muito, era um negócio, assim, animal, assim, de 5, 6 horas por dia. Claro que tem uns bateras que você estuda muito mais, mas aí você estuda mais a parte da técnica, né? Tem que ouvir muita música e tal. Mas hoje em dia eu não tenho um instrumento em casa, até porque eu tenho um bebê na minha casa. Primeiro eu ia acordá-lo, segundo a Rosana ia ficar muito aborrecido e o terceiro ele ia destruir o instrumento também. Então não tenho um instrumento em casa, mas se ele tiver afim, depois deixa ele escolher, né? Mas hoje em dia eu estudo, eu vou pro estúdio, lógico, toco no estúdio e tal, mas eu estudo mais num pedaço de borracha. O lance do baqueteamento, o clique, né, que é o click track, os bateras vão entender que você precisa ter um relacionamento com o clique. Hoje em dia a Plebe Hood não tem tecladista, mas tem vários teclados que acontecem assim no show da Plebe, né? Claro, seria legal ter um tecladista, ia ser legal pra caramba, se fosse um cara bacana, do nosso convívio, né? Mas a gente não tem essa pessoa. E aí a gente usa da tecnologia. A gente está aqui numa rádio sendo transmitido pela internet para o mundo todo, a gente está usando da tecnologia. Claro. Não dá para abrir mão disso. Né? Então a gente usa sampler, a gente usa... E só que para ter isso, você precisa ter um batera que consiga tocar com isso. E a pressão é muito grande. Você chega no João Rock, tem 50 mil pessoas e o clique está no seu ouvido, você não pode errar. Não pode errar. Porque se você o computador não vai errar. E aí vai dar um problema da Aí vai lascar. Né? Entendeu? Então, assim, eu no estúdio, por exemplo, não é uma questão de querer me gabar, achar o melhor da cidade, nem sou. Mas eu tenho uma confiança muito grande de entrar no estúdio, ter tudo em mente, ter o clique, tocar com serenidade, tranquilo. Pô, eu entrei no estúdio no final de semana do carnaval, sábado e domingo eu gravei 26 canções. Caraca. Em 2 dias. E é assim, põe pra gravar, é no primeiro take, cara. Pra mim é o primeiro take, que é ali que tá a emoção, é ali que tá a pressão, entendeu? Você tocar num estádio pra 60 mil pessoas tem uma emoção. Você tá num estúdio com o ar-condicionado ligado, 2 machos do lado de lá do vídeo, esperando sua resposta, a emoção vive de algum lugar. Obviamente não é dos machos, não é. Aí você tem que botar pra fora. Tem que botar pra fora. E quando você ouve o disco, você não quer saber se tava frio, se... Não, você quer que a emoção esteja ali, né, cara? E nesse disco, pô, foi bem legal, porque a gente também conseguiu... 85% dos baixos e bateria são inflexões ao vivo. Ao vivo, de estar tocando junto. Nós conseguimos, eu e o André, a gente tocou um olhando pro outro, e o Felipe fazendo as guias lá na técnica, ou às vezes disparando as guias, mas a gente tocou literalmente junto. E vai dar pra sentir
esse peso, assim, de ter um Que approach de estar tocando junto, de uma emoção ali, sacou? Sim. E não é por nada, mas tá demais esse disco, tá Cara, pra... tô ansioso. Que tô também muito ansioso. e que é Ficaria essa atento questão, também. né? Que essa questão que você está falando da emoção, não só de estar fazendo esse trabalho, mas porque o disco vai ser lançado e, por exemplo, eu que estou ali, vou escutar e tudo mais, que emoção que eu vou ter, né? Que esse retorno também, essa preocupação, né? Então, assim, não é só um trabalho de, gosto, acho, não. É todo um conjunto que traz isso aí, entendeu? Rafael, você vai querer fazer uma pergunta aí? Assim, você fala até dessa questão. Vocês estão produzindo ainda lá no estúdio no Felipe mesmo, lá no Daybreak. Daybreak no Lago Então, Norte. Lá tudo nasce lá. é o e QG. É o QG. Tem essa referência ali. Eu tive a honra de ver lá o estúdio. Cara, a primeira coisa que me chamou a atenção foi ver o disco de ouro lá do Concreto. Caraca, velho. Cara, a primeira vez que eu fui lá, isso também foi o que... Dá uma... Ai, caraca, o disco de ouro do Concreto. Que louco. É bem legal isso mesmo. Entrar ali a primeira vez Ele quando tá eu lá. fui. Não, mas, cara, o Felipe é um cara que ele pesquisa, ele investe e, cara, meu, na boa, assim, o som que a gente tá tirando ali, meu, com os periféricos, com tudo que ele tem ali, ainda mais mixado em Nova York, tá difícil pra ter estúdio no Brasil pra ter a mesma qualidade, né, cara? Tá bonzão mesmo. Galera, DFFM, Cruzeiro em Letras, um abraço aí pro Flávio de Jesus, também o Raul Chagas. E me diz uma coisa aqui, nosso querido Marcelo. Quem são seus fãs, no caso da bateria? Quem são os caras que te... Meus ídolos? Seus ídolos, desculpa, seus fãs, não seus ídolos. Meus fãs devem ter uns Galera, Rosana, Pedro e minha mãe. é porque a emoção é tanta de estar com esse cara aqui que eu falei fãs. Ele fala 3 não, até o 4 aqui, porque eu também sou fã dele, então. Mas sim, seus ídolos na bateria. O Mark Ramone, né, cara, que é aquele jeito tosqueira de tocar bateria nos Ramones, mas que o lance da emoção, né, cara? Não adianta ter toda a técnica do mundo se você não coloca o coração no negócio. Então, os Ramones, assim, realmente foram... Tem o Bonzo, né, o John Bonham do Led Zeppelin, cara, que tem um som gigante, uma coisa absurda. Mas o cara que eu admiro muito, assim, já tem uns locamentos malucos, assim, foi pra ver o Will Calhoun do Living Colour. Living Colour, já tive a oportunidade de ver eles lá na Praça da Apoteose, no Rio, em 92. Morava em Uberaba, peguei um baú, despenquei lá pra ver o Living Colour pela primeira vez no Brasil, que foi inacreditável. Eles estavam no Vivid, no primeiro disco. Saiu em 88, era a turnê do Vivid. E aí até tocaram umas coisas do Time's Up, que ainda não tinham disco, mas tocaram. Aí depois os vi em Brasília, tocaram no autódromo aqui, num evento que ninguém nem sabia que ia acontecer, não teve divulgação, não teve nada, eles tocaram no autódromo em Brasília. E o ano passado, ano 2017, eu fui Rosana até Santiago, no Chile, para assistir o Living Colour lá em Santiago também. Que, cara, é uma banda de negros de Nova York que tem um discurso muito, muito, muito alinhado contra esse racismo tão latente que existe nos Estados Unidos, né, cara? Separatismo. Os negros americanos, eles têm um sentimento... É uma coisa doída, né? Porque tinha separação. Aqui é só pra branco, banheiro pra negro. A segregação é muito forte. Dia a dia. Não tinha banheiro pra negro, né? Exatamente. Só tem pra branco e acabou. Tem Você não é. uma postura da banda, assim, há 30 anos, que é muito forte, eu sempre me identifiquei muito. E musicalmente, não se fala, né, cara? Porque os caras são demais e eu gosto pra caramba do Living Colour. No Brasil tem o João Baroni que, putz, não se fala, né? Tem o professor Majaca lá do conservatório, o Eduardo lá de Uberaba também, que é um cara que me influenciou muito. Eduardo Recife, os caras da pesada. O Robertinho Silva, né? Falando da minha vivência com o MPB, que eu ouvi muito Milton Nascimento, Robertinho Silva e aquelas bateras inacreditáveis. Tem umas coisas no Brasil, assim, muito, muito boas mesmo. E Você claro, né? Você acompanhando isso e os bandas e tal, eu lembro do Prince. O Prince tinha uma banda, né? Revolution. E depois da Revolution, acho que ele fez uma outra, mas tinham 2 mulheres, 2 negras na batera dele. Você lembra delas? Assim, não me lembro o nome. Não, o nome delas realmente não vou lembrar. Mas o que eu achava impressionante é que, por exemplo, não sei como é que elas entravam ali, porque
as baterias eram assim, né? Era uma coisa meio... Né, parecia uma ilha, e elas ali no meio fazendo o negócio. Eu ficava impressionado com aquilo. Agora sim, e o Phil Collins? Eu adoro o Phil Collins. O que você acha? Ele, apesar de ser muito mais cantor, depois que ele, né, o Genesis saiu... O Collins e o Serginho Erval, né, cara? Que eles são cantores, assim. Eu canto, na Plebe Hood eu faço mais os back vocal, mas a minha carreira como batera foi em barzinho, não sei o que, tocando batera e cantando. Olha só. Os MPBs e tal. E durante muito tempo as pessoas, mas como é que você consegue? Eu sempre falava, não sei. Acontece. Às vezes a mecânica da voz não tem nada a ver com a mecânica das batidas, mas você vai se habituando, assim. Eu sempre gostei muito de bateras que cantam, assim, acho legal pra caramba você ter um batera que tá fazendo o back vocal. Se tiver a oportunidade de cantar uma como principal, viu, Felipe? Se liberar, até. Legal, isso aí. Até porque o Phil Collins, ele, né, o Peter sai da banda, eles ficaram sem vocalista e falaram com ele, não, então deixa eu ver aqui o que rola, e acabou, né, virando... É demais. Ele teve problemas vocais, não foi o Phil Collins teve esse problema? Foi, não. No ouvido? No ouvido, tanto que ele teve que parar de tocar bateria? tocar bateria. Mas canta. Continua. Ainda canta, mas tá bem menos atuante do que, né? Infelizmente, que pena e tudo mais. Você tem algum blog ou canal que gostaria de divulgar para os fãs acompanharem? Cara, tá tudo no Instagram, no Facebook, no Instagram marcelo.capucci, tem o Percussucata também. No Facebook é Marcelo Capucci, tem o do Percussucata também. E aí a gente tá, eu e o Linhares, a gente agora tá tentando ver se a gente funda um canal, assim, mas pra falar do livro. Certo. Eu tô enumerando tudo de referência, todas as referências que tem no livro, teóricas ou referências que a gente possa dar de vídeo, de áudio ou outra referência, pra gente fazer uma compilação do livro em vídeo. Porque essa molecada se relaciona com isso hoje em dia com muito mais que a gente, antigamente. A gente também, tá falando molecada, porque o nosso público aqui seria um público de 10, 12 anos de idade. Sim. Claro. Os próprios professores também. Tá aí, né? E aí a gente tá mesmo muito focado em ter um canal do Faça, Separa, Transforma, pra gente falar de questões que tem uma relação com o livro, assim. Quero fazer até um desafio pro Linhares, que era fazer o Linhares trabalhar, vou botar uma roupa nele, aqueles de jogging dos anos 80. Ótimo, vai ser ótimo. Um shortinho tipo do Zico dos anos 80. Tênis, vai fazer uma preparação para ele trabalhar no lugar de um catador. Porque o livro também tem toda essa questão ambiental, fala dos R's, não sei o que, de reaproveitar, realocar, reduzir, reciclar, né? Mas tem um R aqui, cara, que é o R de respeito às pessoas que vivem do que a gente não quer. As pessoas que vivem do que a gente rejeita, do que a gente joga fora. São os catadores, cara. Os garis, né? Que muitas vezes são seres invisíveis na nossa sociedade, são desconsiderados. E são pessoas, cara, que têm sonhos, têm vontade, têm família, têm dificuldades, dívidas, como nós. Pessoas comuns, entendeu? Então eu quero lançar esse desafio e eu acho que esse pode ser o primeiro vídeo do canal, assim, pegar um catador, aquele cara, é uma outra coisa que me machuca, me magoa muito, sabe, cara? No Código de Trânsito Brasileiro, uma carroça é descrita como um veículo de tração animal. E a gente está cansado de ver aqui no Plano Piloto, na Vila Planalto, o catador arrastando uma carroça, cara, é um ser humano, cara. Sim. Ele é o animal, então, nesse caso. A gente resgatar isso de alguma forma. Então a gente vai fazer esse Linhares, se prepara, bicho. Vai botar um jogo extremamente confortável, elegante você. Você vai fazer aí eu vou filmando, né? Porque eu não vou me meter nessa. E aí a gente vai pegar um catador, botar um catador tranquilo. Cada um no seu papel, né? Seu papel. Você é o que filma, ele é lógico. A produção tem que ter, né? Toda uma onda. E como é R, o dinâmico R aparece também. A gente pode trazer com certeza. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é importante a gente quando a gente tem um canal assim, de comunicação com o grande público, de tentar de alguma maneira trazer para as pessoas essa consciência, entendeu? O lance ambiental não é só a grana que está indo para a Amazônia, ou essa revolta, ou esses discursos inflamados. É cada um se perceber no meio ambiente, cara. A gente faz parte disso.
E a gente tem que entender como funciona e contribuir da melhor maneira possível. Eu acho que respeitar o catador já seria um bom início, um ótimo início. Pode ser fundamental. Ótimo início. A Plebe faz algum show em Brasília? Você sabe, tem agenda? Tem dia 5 de outubro, fiquei sabendo ontem, a gente vai tocar na festa do Sindicato dos Professores. Opa! Estamos lá. Estou muito Tô sabendo agora orgulhoso. que ainda não divulgado. tá vendo? Primeira mão. Eu tô falando aqui, né, a Letícia ontem me falou que agora é oficial e tal, mas deve ter um canal de divulgação. Com certeza tal, tem, mas- não, com certeza Mas tem. estou muito feliz, vou quebrar tudo na cabeça dos meus amigos professores, minhas amigas também. Vai ser muito orgulho, se eu não me engano. vai ser Estaremos lá, vai ter certeza. Net Live Brasília, Live. 5 de outubro. Live Brasília. E a gente vai tocar no aniversário do Sesc do Sesc Garagem. É 914, isso? Dia 14. Dia 15. Dia 15. 15 agora. Aniversário do Sesc. Próxima semana? Domingo? É porque o aniversário do É Sesc 7 é a esse fim de 14, semana. É no próximo fim de semana. É próxima semana. Domingo. Só que vai ser no domingão. Domingo, é domingo. Porque Aí eu não 14 é sei sábado. assim, se vai ser dentro do teatro, se vai ser fora, porque o teatro é pequenininho, né? Tadinho, ele é bem pocket show mesmo. Mas Não, então vai ter que ser. Pessoal, Vamos lá, prepare que a bateria tá grande. é um espaço que... Maravilha, tá vendo? Ó, dia 15 no Sesc. Engraçado que a gente não tinha tocado em Brasília esse ano. A gente fez esse show no Galpão 17, semana retrasada, que foi sensacional, um lugar incrível. E foi muito legal, a gente achou demais assim, a postura do os donos da casa, né? Porque eles estiveram lá, não sei se você já foi no Galpão 17, é muito legal ali no CIA. Eles têm um esquema de artesanais, você abastece o carro, aí você vai lá e escolhe, são 26 rótulos. Você escolhe a cerveja, vai debitando daquele cartão e vai ficando feliz a noite toda. Tem problema no sistema de débito. Eu fiquei sabendo disso, cara. Simplesmente antes do show, o dono, cara, tinha todos os motivos pra falar, ó, só tem cerveja de garrafa, entendeu? Não vai ter esse negócio aí, não vai rolar. Ainda. Simplesmente o cara pegou o microfone e falou, galera, deu pau no sistema, mas foda-se o sistema. A cerveja tá liberada. Bicho. Foi insano esse show, velho. Eu posso dizer, Foi eu não bebo, insano. mas assim, eu tive que levar a Laura com muito cuidado e carinho, porque ela se amarrou demais. Cara, Ela gostou do show, mas esse momento aí foi o que ela gostou mais. Esses caras do Galpão 17 são auge, né? muito Foi o auge do punks, show. velho. Gostei pra Infelizmente eu não pude ir, mas eu fiquei sabendo, eu fiquei muito. Falei, como assim? Mas tudo bem. Agora, se você for ao Galpão 17, não fique torcendo pra dar pau no sistema. Ajude Foi uma os ocasião caras. única, quem viveu isso viveu. E foi no show da Plebe, foi bem legal isso. Exatamente, entendeu? André Coelho, o grande André, vontade de estar aí falando com o Marcelo. Não, a gente vai ter outras oportunidades. Ele vai estar na nossa literária, então vai ser muito legal, bacana, lançando o livro dele aí, faço, separo, transformo. O Linhares também vai estar, de preferência vestido do jeito que ele falou. Vai ser maravilhoso, Linhares, entendeu? Mas é isso Nunca mais eu aí. me perdoar por isso. A gente conhece, é grande amigo nosso também, entendeu? E, bom, estamos quase no final, não me diga isso, Já? mas... você vê, aqui cara, o tempo quase, aqui o tempo voa, mas a gente vai um pouquinho mais além. Hoje é feriado, estamos de boa. Perguntas? Mais uma? Vamos lá? Uma. Deixa eu ver aqui, constar a lista. A lista de China é tão grande que ele precisa ver que ele passa 3 dias lá, mostrou aí. Com relação a isso, tá, você escreveu, enquanto ele está ali, você escreveu o livro e tal, e outros gêneros literários você já se atreveu, tipo poesia, contos, crônicas? Não, assim, já tô assim, trabalhando muito forte no segundo livro, porque a gente pensa em publicar uma série. Esse primeiro é sobre resíduos, né, sobre lixo. A gente está trabalhando agora na pesquisa para escrever um sobre água, depois sobre consumo consciente, sobre energias renováveis. Então tem uma possibilidade de se construir uma série, né? Já estou fazendo esse convite aqui para a Lucinda sem ela saber, mas eu acredito que se apresentar o material da mesma forma que a gente apresentou esse primeiro, ela vai comprar ideia, porque ela é uma editora que trabalha nesse universo da criança e acredita legal. uma criança consciente e tudo mais. E eu estou escrevendo também voo solo. Eu acabei de finalizar um que é uma homenagem ao meu avô Martinho, que faleceu em 2004, se eu não me engano. E o meu avô contava uma história pra mim. Na verdade, eu acho que ele inventou uma história que ele colocou meus 2 irmãos, o Alexandre e o Leandro, que eu tanto amo, e eu como os personagens da história. Aí ele ficava contando essa história pra gente, uma história maluca que ele inventou lá.
E dava um desastre. Só que era aquela época de humor dos trapalhões, né? Você lembra? Então era muito bullying e tal. E aí eu fiz uma adaptação. É um livro que se chama Mamãozinho Doce. É um livro sobre estratégia e planejamento para crianças. Olha que legal. Aí é uma inspiração que eu tive na história dele, porque a gente ia muito na chácara dele quando a gente era criança, e tinha um pomar lá. E a gente se meteu em todas as confusões que você imaginar na chácara, quando a gente era criança. E aí o meu avô faleceu e eu comecei a rememorar essas histórias que ele me contava. E eu escrevi um livro que é inspirado no meu avô. Acho que vai ser uma linda homenagem para um cara incrível. Ele não é o pai biológico do meu pai, porque eu não conheci o pai biológico do meu pai, mas ele é o meu avô biológico, vamos dizer assim. Não sei se existe esse termo. Que é o meu avô, assim, que, cara, é o cara que me ensinou muito a viver. E a gente teve as coisas com criança. Eu trabalho com criança, eu falo isso muito para os meus colegas. Assim. Criança, você não pode subestimar uma criança de jeito nenhum. E a criança guarda os valores, né? Tanto os positivos quanto os negativos para sempre. E o meu avô foi um cara que agregou valores positivos enormes na minha vida. E eu quero muito publicar, inclusive vou encontrar o Linhares agora na hora do almoço, porque o Linhares que também... O Linhares, cara, é um cara que eu tenho um agradecimento para ele, assim, eterno, porque quando eu me meti nesse negócio de escrever livros, o Linhares foi praticamente um coach meu, assim, um cara que me pegou, um pedagogo, sabe? Pega a criança pela mão e leva até o conhecimento. Foi o que o Linhares fez por mim. Ele é fantástico. E eu nunca vou ter palavras para agradecer, cara, que sempre acreditou em mim, falou, cara, vai dar certo. E a gente tem projetos bem ambiciosos pro ano que vem, hein? A gente não pode contar agora, mas tem muita coisa legal vindo por aí. Legal. Música, literatura, meio ambiente, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá bem legal. Ó, o André Coelho, que eu acabei de falar, ele tá fazendo um pedido aqui, aí é com você. Queria uma baqueta autografada de presente. Baqueta eu só dou em show e destruídas. Então, André, tem que ir no show. Você vai ter que ir no show e conseguir. Exatamente. Bom, galera, é o seguinte, nós estamos aqui chegando ao nosso final, né? E só que tem uma pergunta, aquela pergunta nossa Não quer calar. que não quer calar, entendeu? E antes da pergunta, deixa eu entregar aqui um singelo presente da academia e do programa também, o nosso querido... Ah, eu adoro essas canecas, que legal. Academia Cruzeirense de Letras, olha aí, ó. Vou colocar lá na minha mesa amanhã. Tomar um chazinho, café. Café tá meio proibido, mas vamos lá. Você viu aqui o detalhe? Ah, caraca, velho, eles personalizaram aqui, que legal, tem uma batera. Adorei, Mauro. Putz, obrigado, cara. Muito lindo, velho. E a nossa pergunta é o seguinte, quem é Marcelo Capucci? Cara, Marcelo Capucci é um cara extremamente trabalhador, interessado e que não mede esforços, assim, sabe? Eu tenho feito muitas coisas, mas logicamente eu não posso deixar de agradecer ao apoio que eu tenho das pessoas que trabalham comigo, sabe? Lá na minha escola, os meus colegas, os meus colegas professores, a comunidade, que, sabe, você ser diretor, no meu caso sou vice-diretor de escola, meu diretor, que eu tanto adoro, um amigo meu de infância, assim, não tá passando por um momento legal agora, mas a gente acredita nas pessoas, eu acredito demais em você, meu brother, pode ter certeza disso. E é só por causa dessas pessoas todos envolvidos nos projetos que as coisas têm dado certo. Sou sei lá, um ser humano, sou um leonino, já fui muito mais leonino, hoje em dia não tenho vaidade comigo. Sou um cara de espírito de vaidades, assim. Eu acho que o trabalho coletivo é o que tem que ser considerado de fato, que a gente tem muita coisa pra gente fazer por educação, por meio ambiente, por música nesse país. E é só com trabalho, cara, não tem outra possibilidade, assim. E eu sou o pai do Pedro, menino de 2 anos de idade, que só enche a gente de alegria todo dia. Tem minha esposa linda, minha mãe, minha sogra, meu pai, meu sogro, só gente boa. Tô cercado de amor, cara. Isso que é o mais legal na vida. Maravilha. E eu acho que quando você tá cercado de amor, você faz as coisas com amor e as coisas vão dando certo. Né? Meio que respondendo de novo aquela pergunta, como que você dá conta? Fala, cara, eu não sei, cara, como é que eu dou conta, mas eu tô fazendo, entendeu? Eu tô tentando deixar uma marca positiva pro meu filho lá na frente, falar assim, é um cara correria. Acho que é isso que tem que ficar. Seu filho olhar para você, independente de grana, de staff, de fama, blá, 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 é o seu filho olhar para você e confiar que é por trabalho e por honestidade que a gente chega em algum lugar. E é isso que eu tenho tentado fazer todo dia, cara. Que legal. Por aí, velho.
É isso aí, cara. Vamos chegando ao nosso final, Pedro, suas considerações finais aí. Bom, agradecer aos ouvintes, a todos aqui, em especial ao Marcelo Capu por ter aceitado o convite, né? Realmente é muito honroso para nós ter a sua presença aqui, né? Dividir um pouco da trajetória, da sua vivência, né? E você é um exemplo que como a arte transforma o ser humano, né? Não deixa de se envolver em vários projetos, se envolve com intensidade, com competência, né? Está sempre se reinventando. Eu acho que isso é fantástico, né? Não devemos esquecer que estamos no mês de setembro e as doenças psíquicas degenerativas cada vez sua incidência está mais alta. Então, uma das formas da gente lutar contra essa tendência ruim, né, do suicídio dessas doenças é voltar arte para o cultivo do belo, né, tá sempre buscando se reinventar. Muito bacana e muito gratos pela sua presença aqui. Legal demais. É isso aí. Bom, o cara é professor, é baterista da minha banda favorita. Cara, quando eu crescer eu quero ser igual a você, porque você já era seu fã e tem essa oportunidade pra mim. Eu estou muito feliz da sua presença aqui. Não só pelo... Assim, é claro que a Plebe Hood, né, dispensa comentários, mas esse seu envolvimento também com a produção e sendo um colega de profissão também, a gente, né, fica muito feliz e espera poder compartilhar de outros com você. Feira Literária do Cruzeiro está chegando aí em novembro, vai ser uma alegria muito grande ter você aqui, como está sendo com você aqui agora. E eu queria mandar também, não posso deixar de mandar um beijo para Laura, que está acompanhando a gente lá de Florianópolis. Laurinha, um beijão. Nossa, minha assessora foi assim, dando uns toques aqui no programa. Valeu, um beijão para você. Valeu. E para todos os nossos ouvintes também. Um forte abraço. Marcelo. Eu quero agradecer muito aos plebeus, obviamente, todo mundo que está sempre dando apoio e respeitando o trabalho, né, cara? Assim, não é fácil, né? Você tocar na banda preferida do cara, pense. E aí você ter o respeito, né, das pessoas é importante pra caramba, assim, porque é uma trajetória longa e a gente tá trabalhando muito forte mesmo pra fazer a bandeira não de jeito nenhum e não vai desabar, porque tem um maço muito sólido, assim, um discurso muito sólido. Agradecer demais ao Felipe, ao André, ao Clemente, pela confiança, pelo relacionamento, por estar me dando a oportunidade de dividir os palcos no país inteiro e dividir música em disco, em registro, assim, que isso é demais. Quero agradecer muito aos meus colegas professores na Secretaria de Educação, dizer que eu tenho um orgulho enorme de ser professor na escola pública. Atualmente sou vice-diretor, mas eu sou professor, meu lugar é a sala de aula. Obviamente a gente passa por muitos percalços, não é fácil estar em escola pública, a gente está vivendo no país um momento bem difícil assim, para a educação, né? A gente precisa se apropriar mesmo da nossa responsabilidade e estar cada vez mais atuando e correndo atrás, estudando, se preparando, coordenando, preparando aula, estar em contato com a comunidade para a gente mostrar mesmo ao que a gente veio, porque a gente tem muita capacidade. Mas a gente tem que ter muito mais capacidade de mobilização, de estar junto, de estudar, de fazer a coisa acontecer. E é um grande orgulho mesmo para mim, assim, ser um professor efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, de ser um filiado do Simpro, que também é uma mola propulsora muito forte para a gente valorizar o quão o nosso sindicato é atuante. Eu não sou sindicalista, não sou partidário nem, mas a gente vê que tem sempre uma presença, os caras estão sempre apoiando a gente. Eu pedi durante muito tempo sim, falar, pô, tem que convidar a plebe, só toca a música da plebe na Assembleia. Você vai na Assembleia, tá tocando a música da plebe, eu tenho que botar no show. Aí agora a gente vai ter essa oportunidade. Finalmente. Eu já estou, assim, sinceramente emocionado com a possibilidade de poder levar minha arte, levar meu groove para os meus colegas com a plebe Hood. Isso vai ser muito, muito significativo. Eu já toquei em muitos lugares grandes, né? Mas tem algumas apresentações que ficam guardadinhas. Eu tenho certeza que essa vai ficar guardadinha em um lugar muito especial no meu coração. E agradecer os meus alunos em qualquer lugar onde a gente tenha se encontrado, seja com percussocado, seja lendo meu livro,
seja, sei lá, na escola, em outras escolas, eu tenho também feito incursões por outros lugares. Eu tenho que... Esse livro, cara, ele é para qualquer ser humano que habite o planeta, entendeu? Então, eu tenho me encontrado com estudantes de várias cidades, de várias escolas públicas, particulares, e é só agradecimento que eu tenho, assim, muito agradecimento mesmo por confiar, por dar espaço e por ver as coisas feitas de uma maneira honesta e com amor, de um jeito bacana. Só tenho a agradecer, e queria agradecer que a oportunidade do microfone numa rádio web vai ficar um registro aí para sempre. E é muito legal quando a gente tem espaço assim para poder falar o que a gente sente, no que a gente acredita, porque muitas vezes tem uma certa censura para algumas coisas, muitas vezes o pessoal não quer ouvir o baterista, e aí, Todos então, têm sua voz e tem que ser e eu fico muito lisonjeado e agradecido mesmo pelo convite, e quando tiver espaço, se eu estiver por perto, pode contar comigo, que eu estou aqui para dar minha contribuição da melhor maneira possível. Maravilha. Galera, só tenho a agradecer realmente ao nosso convidado aqui, Marcelo Capucci, ter vindo aqui, né, nesse sábado, feriado e tudo mais, a Andréia também, por ter, né, proporcionado isso, que a gente conversou bem antes. Enfim, é isso. Programa Brasileiro em Letras chegando ao seu fim. Não chore mais do que eu, com certeza. Sábado que vem estaremos de volta. Beijos para todos. Ótimo feriado. Show. Até mais. Vai ver. Valeu. Isso aí. Agora a gente vai bater uma foto.